quero começar esse vídeo aqui mostrando para vocês como que era a relação de Alexandre de Moraes, Toffoli e Daniel Vorcaro. E tinha uma pessoa no meio que fazia essa intermediação para o Vorcaro não ficar sobrecarregado, ok? Sabemos já que o Vorcaro é considerado o líder de toda a organização, tá? Então vocês vão entender aqui. Dá uma olhada nesse vídeo, pessoal. Olha só. Que o Lauro Jardim traz. O celular do Vorcaro tem mensagens de Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro e que está preso. Lembram-se desse caso? E nessas mensagens ele manda liberar pagamentos porque estaria sendo insistentemente cobrado. Pagamentos cobrado por autoridades da República. Que autoridades? Seria o Moraes? Será que o Moraes estava cobrando para que os pagamentos viessem para sua esposa? Bom, isso é hiper grave. Mas essa suspeita não é infundada, porque a imprensa revelou que o Vorcaro mandou atrasar menos tudo podia atrasar, menos os honorários da esposa do Moraes. Então, se o Moraes estivesse ali cobrando, insistindo... Sim, pessoal, tanto o Toffoli quanto o Moraes, eles cobravam o Vorcaro através do Zendel, que era ali meio que, né, a pessoa que recebia as demandas para o Vorcaro não ficar sobrecarregado, e para tomar as decisões lá no STF, o pessoal cobrava, o Toffoli, o Alexandre de Moraes cobravam ali o Zendel dos pagamentos entrarem, né, já que o Vorcaro obviamente tinha que pagar um monte de gente, e o Vorcaro falava, prioridade, pode atrasar todo mundo, prioridade é Alexandre de Moraes, né, justamente porque também, agora a gente entende a raiva que o Vorcaro tinha, né, porque o presidente Bolsonaro já sabia de tudo isso no governo dele, quando ele governou o Brasil, tá, porque ele entregava, ele falava, mostra as contas, o Alexandre de Moraes, mostra as contas e tudo mais, lembra desse vídeo que viralizou? Então, e aí o Vorcaro, sabendo, né, que o Bolsonaro tinha informações internas ali e tudo mais, tinha muito, né, o Bolsonaro tava há anos no Congresso, então o Bolsonaro, todo mundo, não só o Bolsonaro, mas muita gente sabia, só que tinha medo de falar. Então o Vorcaro pagou, tá? Isso precisa ser, isso tá perto de ser comprovado, mas temos provas de que o Vorcaro pagou 30 milhões para Alexandre de Moraes deixar o Bolsonaro no estado que ele tá hoje, tá? E além de tudo isso, tem mais isso aqui, ó. Dá uma olhada, além de tudo isso, ó, a gente tem isso aqui, ó. Polícia Federal mostra banqueiro relatando que estava com Moraes quando Hugo Mota e Ciro Nogueira chegaram para falar com o ministro. Os diálogos fazem parte da investigação que levou à prisão do dono do Banco Master, pessoal. Olha só, tá? E aí aqui, ó, também tem aqui, ó, até quase 3... Hugo Mota esteve reunido com o Vorcaro até as 3 da manhã discutindo. Então, pessoal, olha, você tá entendendo por que Brasília tá morrendo de medo e por que eu também falei no último vídeo que o número de vendas de remédio antidepressivo aumentou pra caramba lá no Planalto Central? Então, pessoal, tem agora, eu vou mostrar pra vocês agora, esse cara aqui, ó, essa pessoa aqui, ó, que hoje, na segunda-feira, dia 16 de março, fez algo que vai iniciar o processo, ok? De, assim, desmoronamento de Brasília, pessoal. Ele deu hoje aqui, ó, André Mendonça encaminha a delação do fim do mundo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Não é que o André Mendonça, o pessoal tá um pouco confuso, porque não é que o André Mendonça mandou a delação, o Daniel Vorcaro ainda não fez a delação. Ele trocou semana passada de advogado, um advogado especialista em delação premiado, ok? Tanto que ele fez parte lá da Lava Jato, que é um advogado muito experiente. E agora, né, depois do Daniel Vorcaro ter, né, sabido ali da notícia, onde ele vai continuar preso, né, votos ali de Nunes, Marques e Fux, né, Mendonça, Fux e Nunes, né, Nunes Marques, no caso, ele quebrou a mão dele, ficou desesperado na cadeia, dormiu ali à noite com a mão quebrada, obviamente, só foi socorrido no dia seguinte, e ele decidiu agora, né, fazer delação premiada porque ele não quer ficar, pensa, do luxo ao lixo, a cabeça do cara não aguenta. Então o que tá acontecendo? André Mendonça, o que ele fez agora? O André Mendonça, ele mandou diretamente para a Polícia Federal. Mas só que a Polícia Federal, os agentes que estão ali na linha de frente do caso Master e que o André Mendonça confia, ok? Esses mesmos agentes que estão aí descobrindo tudo que a gente está descobrindo. Ele não passou pela PGR, que era o processo normal, pelo Paulo Gonet, que está comunado, que eu vou contar onde é que o Paulo Gonet estava esse domingo, vou contar onde o Paulo Gonet estava, fica aqui. E além disso, pessoal, sabe o que eu queria pedir para vocês? Comentar aqui se vocês acham que o Daniel Vorcaro tem que fazer delação premiada ou não. Porque se ele fizer delação premiada, obviamente que ele vai ter ali muitos benefícios, mas eu vou te contar que ele, o Daniel Vorcaro em si, não terá todos os benefícios não, viu? Presta atenção. Então, voltando aqui, ó. O André Mendonça mandou agora os termos ali que o advogado Daniel Vorcaro, o novo advogado Daniel Vorcaro, precisa criar ali todo um roteiro pro
Daniel Vorcaro faz a delação. Então, ó, o que tá nesse termo, né? O que o André Mendonça mandou pra Polícia Federal? Ó, o Daniel Vorcaro tem que falar disso e daquilo. E aí depois a Polícia Federal pega todos os depoimentos deles, né? Depois que eles fizeram, não sei se vai durar 1 dia, 2, 3 ou 4 dias de depoimento, vão linkar com todas as provas com todas as provas que eles têm nos celulares, ok? E depois também linkar com esses caras aqui, ó. Com essas outras delações, as muitas delações do caso Master, pessoal. Sim, ó, vou colocar alguns nomes para vocês, ó. Ex-diretores do Master, presos em novembro, Luiz Antônio, o diretor de várias coisas aqui, ó. RH, operações, tecnologia, compliance, ó, Alberto Oliveira Neto e Ângelo Ribeira da Silva. E tem mais, ó. Tem mais aqui, ó. Aposentado que trabalhava junto com o sicário, o Capanga, né? Que foi ali, né? Suicidado. A gente não sabe o que aconteceu direito, mas eu fiz um vídeo sobre isso também, né? Então ele vai depor. Ana Cláudia Paiva e Leonardo Palhares, aposentados pelas investigações e operações compliance zero, pessoal. Olha, eram operadores financeiros e pessoas de extrema confiança divulgaram. Então tem muita gente para delatar, vocês estão entendendo? Então assim, pessoal, depois dessas delações, depois que as próximas 2 semanas vão ser semanas de delação, semanas, né, de fazer ali a junção dos depoimentos para ver o que tá certo, o que não tá. Então, meu amigo, pensa no Hugo Mota, que ficou às 3 da manhã com o Vorcaro querendo saber de tudo, Alexandre de Moraes, Toffoli, até o próprio Columbre também. Então, pessoal, a gente tá no início do fim, né, dessas pessoas. A gente acha que o Brasil não tem impunidade, mas o Bolsonaro, além de tudo que ele fez pelo Brasil, ele fez uma coisa também pra gente que a gente achava que estava perdido, que era o STF. Ele colocou um cara lá chamado Nunes Marques e Mendonça. O Nunes Marques, que, né, achavam que o voto dele, ele estava um pouco na dúvida se ele ia votar a favor ou contra a prisão do Daniel Vorcaro, e votou a favor. Então, assim, graças ao Mendonça hoje a gente está vendo, né, isso de fato desenrolar, né, pessoal? Porque a gente estava vendo Toffoli, Alexandre de Moraes tentando acobertar tudo. E aí, paralelo a isso, a gente tem quem? Né? A gente tem quem? A gente tem a pessoa que agora tá inventando que tá bravinha com o Moraes, porque o Moraes tá arranjando muito problema pra ele, né? Porque o Moraes tá envolvido em todos esses escândalos, agora o Lula tá com raiva do Moraes. É o Lula, pessoal, é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui agora, né, fez uma reunião de urgência com militares, delegados da PF, Zanin e quem mais? PGR. Sim, ele uniu todo mundo que pode defender dele, porque ele sabe que a bomba dele vai explodir, ele sabe que o caminho dele já tá decretado pro fim, né, pra derrota. O Lula já sabe que ele perdeu e já sabe que ele pode pegar ali, pode voltar para a cadeia, porque sim, pessoal, com toda essa delação, com o Daniel Vorcaro falando de todos esses nomes... Tem um ponto que eu esqueci, presta atenção. O Daniel Vorcaro, ele é considerado líder de toda essa organização, tá? Sim, ele é considerado o líder da organização. A Polícia Federal tá ali, né, em todo o relatório da Polícia Federal que o Daniel Vorcaro é considerado líder. O que acontece com uma pessoa que é considerada líder quando ela faz uma delação premiada? Uma pessoa que é considerada líder de toda a organização faz a delação premiada, ela não tem direito a todos os benefícios que uma delação premiada pode dar. Ou seja, qual que acho que é o maior benefício que todo mundo busca é a soltura. E no caso do Vorcaro, é o que ele mais quer. Porque o cara tá desesperado ali numa cela de 3x2, dormindo numa cama de concreto. Ok? Só que a soltura para uma pessoa que é líder não é um dos benefícios que está na lista, ok? De quem é líder. Então, assim, quais são os benefícios que ele vai ter? Redução da pena, né? A garantia de alguns imóveis, de alguns patrimônios, né, que ele tem, que foram ali apreendidos, confiscados, ele pode ter também. Agora, a soltura, o que pode o advogado que é especialista nisso, né, trazer ali essa questão de soltar o Vorcaro, e até porque também essa questão de soltar o Vorcaro, ela é meio que uma barganha do Mendonça em relação a ter todos os nomes que a gente precisa, né? Então ele não vai soltar o Vorcaro antes de o Vorcaro entregar todo mundo. Então é por isso que essa delação, ela é seríssima, pessoal. Exatamente isso. Por isso que a delação desse cara aqui, ó, ela é seríssima. Olha a cara dele aqui, ó, desesperado. O cara, ele tá puto da vida, entendeu? Então, assim, se o Mendonça conseguir com que o cara fale até os nomes de quem ele fala assim, ó, o Lula sabia. O Lula sabia de tudo, me encontrei com ele e tudo mais, Se a gente tiver isso, pessoal, assim, vai ser uma divisão de águas no Brasil, vai ser um escândalo assim, maior do que a gente viu até agora nesse ano. 2026 tá maravilhoso, tanto lá fora quanto aqui. E aí, pessoal, diante de tudo isso que eu tô contando pra vocês, o Lula tá preocupado. E aí ele agendou a reunião, ok? Com os militares, com o Zanin,
que acho que hoje é o cara que ele mais confia lá no STF, né? Porque é ex-advogado dele, ele pegou o advogado dele e transformou no ministro do STF. Você tem noção do que é isso? É a palhaçada mesmo. E aí o PGR, Paulo Gonet, que ideologicamente ali também é exatamente como Lula. Então, pessoal, e os militares, que, né, a gente sempre fica, né, com aquele pé atrás, e os delegado da PF, que provavelmente deve ser o delegado ali, né, o Andrei Rodrigues, que é comunado com Alexandre de Moraes e com Lula. Então, assim, pessoal, este cara aqui, ele tá muito preocupado com o que vai acontecer, tá? Justamente por causa dessas delações premiadas que, sim, vão cair. Então, assim, hoje a gente tá vendo a guerra desse cara contra esse cara. Pode parecer que a guerra não é desse cara contra esse cara, né? A gente tá vendo uma guerra desse cara contra esse aqui, Alexandre de Moraes, né? Que eu não tenho uma fotinho dele aqui agora. Mas o que a gente pode esperar, pessoal, é que esta pessoa aqui, ó, ela caia assim, que nem água, que nem água assim, ó, cai da torneira pro ralo, sabe? Vai lá pro esgoto. Então ele tá morrendo de medo. Então ele tá tentando ver ali como que ele vai fazer essa manobra para poder se defender, porque além dele estar agora com a corda presa, já estava antes, né? Mas agora a corda está apertando cada vez mais, justamente por causa da delação premiada do Vorcaro, ele está com um problema também lá fora, em relação ao Trump, a essa questão do efeito Trump, o Trump começar a investigar o Brasil, investigar o Alexandre de Moraes, investigar o Lula, né? Criar sanções. Agora o Lula tá dobrando a aposta com o Trump, né? Bloqueando o visto de assessor do Trump, do principal assessor do Trump, né? Então eles agora estão ali no embate, que a gente provavelmente, né, eu acho que isso foi provocado, acho não, isso foi uma armadilha que o Trump colocou justamente para ver a reação do Lula. Então isso mostrou que o Lula não quer ter diplomacia com os Estados Unidos. O Lula está defendendo, né, a questão do Irã, né, falando que os Estados Unidos é errado, está defendendo o próprio Maduro, defendendo Cuba, né, e todos esses países já caíram. Né, a gente está vendo o processo, né, não é algo que acontece de um dia para o outro. Todos esses países já caíram e quem que está sobrando? É justamente isso, pessoal. Só está sobrando o Lula. Então comenta aqui embaixo se você acha que o Lula esse ano é o fim dele, ok? Porque com tudo isso de pressão, pessoal, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente sabe que a gente está muito acostumado com impunidade aqui no Brasil, certo? A gente sabe que sempre termina em pizza, mas é que dessa vez, pessoal, tá muito diferente. Ah, teve Lava Jato, foi a mesma coisa, não sei o quê. Eles vão tentar encobertar, eles vão tentar... Agora colocaram a... Olha só, colocaram a Erika Hilton lá como presidente lá da comissão feminina, justamente porque eles querem criar uma cortina de fumaça. Aí todo mundo ficou falando, Erika Hilton não é mulher, como é que vai presidir uma comissão de mulheres e tudo mais. Justamente, pessoal, eles só colocaram ela lá para tentar esfumaçar o que tá acontecendo aqui do Banco Master, entendeu? Então, pessoal, a gente tem que entender essas coisas, porque, né, qual que é o motivo, qual que é o caso maior que tá acontecendo no Brasil hoje? O caso maior é essa questão, o caso maior é esse cara aqui. O caso maior é esse cara aqui. Então eles vão fazer de tudo para tentar, né, criar uma cortina de fumaça para justamente tentar, né, driblar a atenção do brasileiro. Mas, né, como a gente tem pessoas, né, como André Mendonça, uma pessoa que tá fazendo jus aí ao cargo, jus aí a quem ele é, a ética e a moral desse cara aqui, né, e ele também tem que ser muito inteligente, sábio e esperto, ok? Porque ele tá ali no meio do covil, né, de cobras. Então, assim, graças a essas pessoas, a gente tá conseguindo aí trazer uma esperança, né, em relação ao fim dessa história muito melhor do que a gente já estava acostumado, né, acostumado com impunidade. Agora a gente já está vendo o Daniel Vorcaro ali se mantendo preso. O Daniel Vorcaro poderia ter saído da prisão, mas ele está lá preso e agora a polícia ali vai ter que fazer delação. E a partir do momento que ele fala delação, é a bomba nuclear que Brasília não quer que exploda, pessoal. Então eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativa o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos. E, pessoal, o like é muito importante para a gente distribuir esse vídeo e a gente ter mais uma voz da direita aqui no YouTube e no Brasil também, pessoal. Então ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui, que é um trabalho, assim, maravilhoso para o futuro desse país, tá bom? Você que é uma pessoa de bem, entende do que eu estou falando. Então, eu sou Paulo Vitor do canal PB Disse, vamos compartilhar a verdade e sempre a verdade aqui no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.